Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. De quando em vez eu dou uma olhadinha lá na live do Edmundo, né? Vitória do Vasco, de goleada. Ele, óbvio, iria comentar, né? E alguns detalhes aí sobre os comentários dele, né? Primeiro, com relação ao Verratti, ele não cravou, né? Eu acho que o Verratti não pode jogar e tal. Acho que mais ou menos falou aí o que até eu venho falando também. Coincidência. O Verratti pode ser opção. O Vasco pode jogar contra o Juventude e contra o Corinthians desta forma aí, testando, né? Se vai dar certo, se vai continuar dando certo essa forma de jogar da goleada sobre o Santos, né? E o Verratti pode ser uma opção, notadamente para um jogo no qual o time adversário fique um pouco mais fechado. E entendam, o Vasco mudou a forma de jogar. O Vasco vinha tentando jogar com marcação alta, pressão lá em cima, e contra o Santos com um time mais rápido, jogou com a linha média, às vezes até a linha baixa. Por quê? Porque quando você joga com a linha média e joga em linha baixa, você tem que ter jogadores rápidos, né? Que façam a transição rápida da bola, que possam chegar em maior número no ataque do adversário. E com o Verratti não dá. Daí a linha alta com o Verratti, né? Já que a transição, como o Vasco fez contra o Santos, com linha média, linha baixa, fica difícil para o Verratti correr aí e aí jogar de forma rápida, né, veloz. Ele é lento, né, como jogou aí Nuno, Couto, Ryan e David, né? Mas ele fez uma comparação engraçada. O Edmundo falou, olha, em 97 o Vasco jogava para mim. O Vasco até poderia jogar para você e para o Ivair. Quem lembra do Vasco em 97 vai ter na memória que o Ivair foi 50% naquele título, né? Por mais que você diga aí, tente dizer, né, como alguns canalhas disseram na Copa de 94, que o Romário ganhou lá sozinho, né? Isso é uma sacanagem. Teve o Bebeto, teve o Dunga, né? Até passe de trivela o Dunga deu, organizava o meio de campo ali. Bebeto um monstro, um gênio, né? Um craque. E aí o Vasco jogava também para o Edmundo e para o Ivair também, né? Saía muito da área, era até o garçom do Edmundo, mas há uma grande diferença e essa comparação não pode ser feita com inteligência, porque o Edmundo jogava por baixo, tinha velocidade, né? E o Ivair também não jogava tão, ele não baixava tanto, né? Ficava numa linha um pouco mais avançada para até ser o garçom do Edmundo e para outros jogadores chegarem também na frente. E se a jogada não se resolvesse rápido, o Ivair chegava para ajudar na finalização da jogada, né? Então, o Vasco poderia jogar para o Edmundo em 97, pela transição rápida, né? Mas não dá para jogar para o Verratti, não dá, né? E o Piton ficou provado, também sabe cruzar para outros jogadores, né? Eu estava vendo alguém falar aí, não sei se foi o Dé, porque o Piton cruza muito bem para o Verratti, o Piton cruza muito bem para muita gente, inclusive cruzou muito bem para o David, né? Aquele voleio lá lindo, voleio sem pulo, como queira chamar, né? Então, o Vasco não dá para jogar como o Verratti na transição rápida, só por cima. E o Vasco, na formação que teve contra o Santos, né? Numa linha mais baixa, para correr com os jogadores, chegar rápido, e com o maior número de jogadores não dá para jogar com o Verratti nessa situação, né? Bom, Edmundo também falou do Coutinho, parece que não está acompanhando o jogo do Couto. O Couto já vem jogando algumas vezes lá atrás dos volantes oponentes, né? Ali entre os meias do adversário, que a marcação não é tão forte, né?
entre os meias e o volante de todo o time, ali há um espaço, né? E se você entra no espaço dos volantes, a marcação fica mais forte. E o Coutinho estava tendendo a jogar um pouco mais afastado dos volantes do adversário para poder pifar as bolas, né? Ser o arco. Ele vinha fazendo isso. Pegava a bola lá atrás para sair com qualidade. Não é novidade essa função aí do Coutinho e de quando em vez ele chegando aí, pisando na área. Fez 2 gols no jogo de ontem, né? Para continuar aqui, o Edmundo fala em obrigação de ganhar o Juventude, obrigação de ganhar o Corinthians, né? Eu não trato o Corinthians como baba, ao contrário, né? Além da gente levar um azar terrível contra o Corinthians, né? O Corinthians é um time enjoado, time a torcida vem, empurra, né? Então o Corinthians não é baba, não acha obrigação ganhar do Corinthians. Ah, mas vai jogar em São Januário e tal, não sei o quê. A obrigação é jogar bem, é tentar fazer o resultado, né? Muitas vezes o Vasco não joga bem e ganha, e às vezes joga bem e não ganha. O Vasco tem que aprender a jogar bem e tem que tentar o resultado. Às vezes o resultado não vai vir, paciência, mas o Vasco tem de jogar bem, tem de defender-se bem também, né? Então, é obrigação de ganhar o Juventude lá, né? Porque ganhou o Santos de 6-0, é meio complicado. Antes do jogo contra o Santos, estava todo mundo desesperado, todo mundo com medo da zona de rebaixamento. Agora o quê? O Vasco vai chegar entre os 4, entre os 8, vai para a Libertadores. Calma, muita calma nessa hora, Edmundo, né? Vasco tem que galgar aí, começar a jogar bem, não só uma partida como jogou com o São Paulo e depois parou de jogar bem, né? Depois encaixou um pouco contra o Grêmio, o Inter e tal, contra o Galo. Tem que ser tudo com calma, né? Não é de uma vitória que você vai dizer que o Vasco aí é melhor. Sempre foi assim, né? É sempre o oba-oba, né? Não é à toa que esses caras não comentam aí em alguns lugares, né? Eles jogaram muita bola, mas comentar fica difícil, né? Dizer que o Vasco agora tem a obrigação de ganhar o Juventude e o Corinthians, né? Complicado. O Vasco deveria vender os mandos de campo pro Morumbi, sempre. Brincadeiras à parte, o Vasco dá sorte no Morumbi, o gramado é maravilhoso. O Vasco jogou bem contra o São Paulo, lá ganhou, jogou bem contra o Santos, lá ganhou. Brincadeiras à parte, o Vasco joga bem em gramado bom, né? Ainda mais com essa formação aí mais leve. Couto, Nuno, David, Verratti, e Tietê chegando também para ajudar o jogo associado do Diniz, né? Bom, para fechar aqui, né? A Nike tá dizendo que vai fazer uma camisa aí preta em janeiro, né? Eu sempre friso aqui, né? Eu tenho 55, né? Tenho muito tempo de Vasco já. Talvez eu tenha dito, pai, sou Vasco aos 6, aos 7, não lembro bem, né? Bota aí com 7 anos de idade. E a camisa do Vasco não pode ser cara. A nossa torcida não é abastada, não é nababesca, né? O Vasco é o clube do povo, o Vasco é o time do povo, né? Zona Norte, né? Em comunidades. Tem que dar acesso também ao povão comprar a camisa do Vasco. Não só aí ficar vendendo camisa a 600, 700 reais, que é sacanagem com o torcedor vascaíno que leva o Vasco nas costas há 25 anos. Quando o bicho pega, né, é a Barreira e adjacências, o povão, a comunidade que leva o Vasco nas costas. Não o playboy da Zona Sul aí, não gente que não sabe o cotidiano do Vasco, né? Sempre foi um time que brigou aí contra os abastados da Zona Sul, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Se gostou dos comentários, inscreva-se aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem lá, Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.